Se há 3 a 4 anos alguém tivesse me falado que eu teria um patrimônio de quase 35 mil reais e tivesse recebendo dinheiro todos os meses sem precisar fazer nada, com certeza eu ia rir e falar que era impossível. Ainda mais pra mim, que comecei do zero, eu fui entregador de bicicleta, depois montei minha bike motorizada e depois virei motoboy, com uma moto mesmo. Eu tirei minha habilitação, comecei a fazer entregas. De bike normal eu ganhava 100 reais por dia, de bike motorizada já conseguia tirar 120 a 150, de moto eu conseguia tirar de 200 a 300 reais por dia. E lá nessa época eu comecei a estudar investimentos, comecei a investir e hoje eu tenho um patrimônio total de quase 35 mil reais, que já chegou quase a 37 mil. Eu recebo mais de 170 reais por mês de dividendos e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como eu fiz, qual foi minha jornada, como que eu comecei, como que eu tô hoje em dia. Eu vou te explicar o poder dos investimentos e como que os investimentos transformaram a minha vida. Então se você tem R$ 0 ou acha isso impossível, eu te desafio a assistir esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou virar uma chave na sua cabeça, igual uma pessoa aí no YouTube virou uma chave na minha cabeça, porque eu comecei do zero, sem saber nada, pesquisando no YouTube, pesquisando o que era investimento, e essa pessoa que eu assisti o primeiro vídeo foi o Primo Rico, que me ajudou demais a entender o que era investimentos e me incentivou a começar a investir. E eu pretendo fazer a mesma coisa com você. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre, tenho 21 anos, atualmente eu já moro sozinho e conquistei tudo que eu tenho sem depender de ninguém. E aqui nesse canal eu falo de dinheiro, finanças, investimentos, e eu te explico como que os investimentos transformaram a minha vida e também podem ajudar a transformar a sua. E sem muita enrolação, bora direto ao ponto como de costume. Antes de qualquer investimento, a minha realidade era simples. Eu saía de casa cedo, passava o dia inteiro na rua fazendo entregas, às vezes chegava exausto, com o corpo todo quebrado de dor, porque eu carregava aquelas mochilas de entrega pesada. E tudo isso pedalando, debaixo de sol, de chuva, de frio, calor, com uma bag pesada nas costas, porque precisava levar ferramentas, precisava levar várias outras coisas. E tudo isso para ganhar R$ 3,50 por entrega, que as entregas eu tinha que pedalar mais ou menos 3 a 5 quilômetros. Agora imagina, ganhando R$ 3,50 a R$ 5 por entrega. A maioria pagava R$ 3,50, que era o mínimo. Eu tinha que pedalar de 3 a 5 quilômetros. Então pensa, eu tinha que fazer de 20 a 30 entregas em um dia, pedalando mais de 3, 5 quilômetros por dia para ganhar R$ 100. Fora que eu tinha que gastar com comida, que eu tava na rua o tempo todo, tinha que gastar com manutenção na bike, o pneu furava toda hora. E eu usava até um aplicativo que marcava quantos quilômetros que eu rodava no dia. Eu até gostava de pedalar, só que quando a gente está trabalhando, carregando peso nas costas, debaixo de sol, às vezes a gente está cansado e não quer trabalhar, é sofrido. Mas tinha dia que a gente acorda mais feliz, quer pedalar e tudo mais. E eu marcava os quilômetros, quantos quilômetros eu rodava. Já teve dia que eu rodei 150 quilômetros em um dia todinho pedalando debaixo de sol quente, virava à noite e ficava muito frio pedalando. Pedalei mais de 150 quilômetros em um dia, que se eu não me engano foi o dia que eu fiz mais dinheiro. Eu cheguei a fazer R$ 120 pedalando. E eu tinha 16 para 17 anos. Cada real que caía na minha conta, eu comprava, uma roupa nova, um tênis novo, saía para lanchar, pedir uma pizza, fazia essas coisas. Eu tinha 16 para 17 anos, não tinha conhecimento financeiro, não tinha ninguém para me falar, tem que fazer isso com o seu dinheiro, tem que fazer aquilo com o seu dinheiro. Eu não vim de berço de ouro, eu vim de uma família tradicional brasileira, que tem o de comer e só. Eu era só um jovem ganhando os primeiros reais da minha vida. Aí pensa, você acha que eu vou pegar dinheiro para investir, sendo que eu nem sabia o que era investimento? De bike eu fiquei pedalando e trabalhando, só recebendo dinheiro e gastando com nada de valor para crescer. Ficava comprando as coisas básicas que uma pessoa começa a comprar quando ganha dinheiro, tipo um tênis novo para sair, uma blusa nova, um tênis, melhorar a bicicleta, comprar uma bicicleta nova. E aí foi no meio dessas entregas de bicicleta, que eu pensei, caraca, será que é isso que eu quero pra minha vida? Eu quero ficar pedalando pro resto da vida, para vocês verem. Eu acho que não tinha nem 1 ano, 2 anos que eu tava fazendo entrega pedalando e já veio na cabeça, caraca, será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque eu pensava, caraca, eu recebo R$ 100 por dia, dá R$ 3.000 no mês. Tem enfermeiro que não ganha isso, tipo enfermeiro formado, faz faculdade e tudo mais, que não ganha isso. Eu pensei, caraca, esse emprego aqui é excelente. Eu nunca, nem capau, que eu vou fazer faculdade para trabalhar ganhando menos que isso. Na minha cabeça não faz sentido. Aí eu já fiquei pensando, é isso que eu quero pra minha vida? Deve ter opções melhores. Eu fiquei pensando, caraca, será que a pessoa de moto tira o dobro disso? Porque deve tirar, faz entregas mais longe, consegue fazer mais entregas, não cansa. Só que aí eu tinha 16 para 17 anos, não poderia ter habilitação ainda. Então eu pensei, opa,
Então a moto eu não posso ter. O que que eu posso ter no lugar da moto? Foi aí que veio a ideia da bike motorizada. Tinha uma galera lá no lugar que eu ficava, no Alameda Shopping, que tinha bike motorizada. Eu já pensei, caraca, legal, eu vou montar uma bike motorizada. Quando eu fui ver o preço variava de 1.000 a 1.500 só o motor. Fora que a bicicleta teria que ser toda adaptada para montar também. Aí minha primeira bicicleta motorizada eu gastei de 3 a 2.500, eu não lembro direito. Montei. Essa bike salvou. Porque antes dela ficar pronta, eu fui comprando as peças de pouquinho e tudo mais. Antes de ter ela todinha já para montar, eu fui comprando de pouquinho. Comprei o motor, depois eu tinha que comprar as rodas, tinha que comprar o quadro. E nesse tempo eu não tinha o dinheiro para comprar tudo. Eu ia trabalhando, aí comprava. Eu trabalhava e comprava. E quando ela estava quase ficando pronta, eu já estava exausto de ficar pedalando. E para ajudar, adivinha, era na época do Covid e eu peguei Covid. Eu peguei Covid nos últimos dias que eu tava pedalando. Pra quem lembra, o Covid dava enjoo, dava dor de cabeça, dava, eu acho que até gripe, eu não lembro direito, mas deixava a pessoa muito fraca, eu tava muito fraco. Eu nem lembro se era cansaço de ficar pedalando mesmo ou se era o Covid que já tava vindo de algum tempo em mim. Aí eu tava muito exausto, eu não aguentava mais pedalar. Só que aí finalmente eu consegui montar minha bike motorizada, também curei do Covid e comecei a fazer entrega. Comecei a fazer entrega de bike motorizada. No primeiro dia eu bati o meu recorde, que eu tinha feito R$ 120 pedalando mais de 120 quilômetros num dia. Eu fiz de bike motorizada sem cansar, velho. Tipo, eu fiz R$ 120 sem cansar. Eu pensei, caraca, é isso. Eu gasto o quê? R$ 10 no máximo de gasolina aqui no dia e consigo fazer as entregas sem cansar, posso ficar à vontade. O único problema mesmo era o sol quente e a chuva, porque estava exposto. Só que comparando com quem pedalava, eu tava, tipo, na vida mansa. Só que aquele pensamento na cabeça ainda não saía. Eu, caraca, eu não quero só isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quando eu fiz 18 anos, eu já dei entrada na minha habilitação. Como estava na época do Covid, demorou bastante para a habilitação sair, para fazer as aulas e tudo mais. Mas aí quando eu tirei a habilitação, já comprei minha primeira moto 0 km. Já estava juntando dinheiro. E depois que eu peguei a moto, eu entendi por que as pessoas achavam bom e também entendi por que as pessoas achavam horrível. Porque de bike motorizada, tinha os riscos de acidente e tudo mais, só que era muito menor comparado com a moto. Porque na bike motorizada estava 30, 40 por hora no máximo. De moto já chega a 80, 90, 100 por hora ou até mais. Agora imagina, você tá a 100 por hora e um carro não te viu e entra na sua frente. Cara, a chance de acontecer alguma coisa muito grave com você é enorme. E é por isso que ser motoboy é ruim, porque o motoboy trabalha na rua, trabalha em cima da moto, andando o tempo todo. Então, com certeza, vai acontecer alguma coisa ali, vai acontecer alguma coisinha ali. E nessa coisinha que pode acontecer, é aí que a pessoa vai embora, entendeu? Tipo, vai e não volta para casa. Eu ficava com muito medo disso. Só que aí a parte boa é o dinheiro. Tipo, dava para fazer de 200 a 300 reais por dia. Tinha entregadores que eu já vi fazendo 400, 450 no aplicativo, quando tinha uma dinâmica boa que pagava mais em alguma região. Eu já vi, tipo, motoboy lá parado esperando tocar pedido junto comigo. Ele, caraca, hoje eu já fiz 450, 470 e tudo mais. Então, querendo ou não, o motoboy dá muito dinheiro, lógico, tem um custo da gasolina, que aí para fazer tudo isso já vai uns 60, 70 de gasolina, tem manutenção, pneu que é caro, revisão que é caro. Eu já estava estudando investimentos quando eu estava, antes de tirar a habilitação, antes de eu fazer 18 anos. Eu, caraca, falta 2, 3 meses para eu fazer 18 anos, então eu vou poder abrir minha conta na corretora, porque eu ficava pensando que eu não quero abrir vinculado aos pais, eu quero abrir no meu nome mesmo. Eu esperava fazer 18 anos e fui estudando. Então, 3 meses antes de eu fazer 18 anos, eu já estava estudando investimentos, eu já estava procurando ativos para investir. E quando eu fiz 18 anos, eu estava, se eu não me engano, na bike motorizada ainda. Eu investi R$ 50. Investi R$ 50 no Banco Inter, porque o Primo Rico tinha acabado de postar um vídeo investindo no Banco Inter. Aí eu pensei, caraca, eu vou comprar também. O cara que é profissional tá comprando, por que eu não vou comprar? Aí pode até parecer mentira, mas um mês depois ele perdeu dinheiro no Banco Inter e eu também perdi dinheiro no Banco Inter. Eu vendi na hora porque eu não entendia. Ele manteve a posição dele, lucrou porque eu acompanhava a série, fui vendo. Ele lucrou bastante com o Banco Inter. Só que eu que comprei sem saber e depois vendi sem saber, perdi dinheiro. Só que aí eu fui estudando aos poucos, fui investindo em ativos certos. Eu nunca mais investi em um ativo porque alguma pessoa falou, porque eu vi alguma pessoa investindo. Eu sempre tomei minhas próprias decisões, fazendo minhas análises e tudo mais. E é isso que você também, que vai começar a investir, tem que fazer.
Nunca vai na dica de alguém, sempre invista em ativos que você fez a análise, que você entendeu, você tem que saber o motivo de você estar investindo na empresa. Eu vou dar o exemplo do Banco do Brasil, é minha única ação, eu tenho quase 10 mil reais só nela, e eu invisto no Banco do Brasil por ser uma empresa estatal, tipo, eu não vou nem citar que ela é uma das melhores empresas do Brasil, que é um banco, lucra muito, não vou nem citar isso, eu vou citar que ela é uma empresa estatal. Eu queria investir num banco porque o banco sempre está lucrando. Aí, de todos os bancos que tinha, o Banco do Brasil era o mais descontado, que significa que de todos, ele era o que estava mais compensando pelo lucro que ele estava tendo. Aí eu pensei, opa, então esse banco aqui é o que está mais compensando em questão de preço, tipo, eu vou pagar mais barato nele. E o outro motivo é que ele era um estatal. Se o governo fala alguma coisa, se a taxa de juros sobe, se acontece qualquer coisa no mercado, as empresas estatais caem, o preço dela cai. Por isso que ela estava até mais descontada que as outras. Eu pensei, caraca, aí é uma oportunidade, porque se a empresa continua lucrando do jeito que está, e só porque um cara falou isso ou falou aquilo e não interferiu em nada na empresa, e ela ficou barata, por que eu não vou investir nela? Tipo, é uma oportunidade. E foi assim que eu comecei a investir no Banco do Brasil. Isso que eu não estou nem entrando nos pontos dela ser uma empresa excelente, ter lucros extraordinários, pagar ótimos dividendos. Eu não estou nem entrando nesse ponto, só estou dando um exemplo básico para você entender. E eu vou te dar 3 conselhos agora que com certeza vão te ajudar demais. Eu poderia falar, se eu pudesse voltar no tempo e falar esses 3 conselhos para mim, eu falaria. Só que eu não falaria porque eu já fiz isso, tipo, eu já segui esses conselhos mesmo sem saber. Que o primeiro é não esperar ter muito para começar. Não importa se você só tem 10 reais, 20 reais, 50 reais. Comece o quanto antes, porque a longo prazo isso vai funcionar. O importante é você criar um hábito. O segundo é não tentar acertar o investimento perfeito, principalmente com pouco dinheiro, porque realmente 10 reais, 50 reais, 100 reais é muito pouco. Então não adianta tentar acertar o investimento perfeito. Você só precisa entrar no jogo para aprender a jogar. Depois que você aprender a jogar, você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender a importância de começar a investir cedo e de não buscar o investimento perfeito. E o terceiro e último conselho é continue. Tem pessoa que faz o mais difícil, que é começar, só que a pessoa não continua. Ela vê a carteira dela caindo ou andando de lado, então continua investindo. No começo eu já comecei perdendo dinheiro, eu fiquei pensando, caraca, eu tô perdendo dinheiro, só que ainda bem que eu fiz um curso de investimentos que ensinou legal e me ensinou que quando tá caindo é o momento perfeito para investir. E quando minha carteira estava caindo bem no começo, eu ficava pensando, caraca, é agora, vou ficar investindo, vou ficar investindo, vou ficar investindo. E depois, quando o ano virou, minha carteira já começou a subir. Eu fiquei pensando, caraca, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Aí eu fiquei pensando, e agora? Tipo, se tá subindo, se quando tá caindo é a hora de comprar, quando tá subindo é a hora de fazer o quê? Aí quando tava subindo, eu comecei a analisar um pouco mais, comecei a fazer um esforço maior para investir em empresas melhores. Porque quando tá caindo, quando tá tudo caindo é fácil, você investe em qualquer empresa que depois vai subir. Só que aí depois que tá subindo, que as melhores empresas já estão tipo muito caras ao ponto de não compensar investir. Aí você tem que fazer um esforço maior para procurar os ativos que estão descontados, tem que analisar um negocinho aqui, analisar um negocinho aqui, dependendo ficar sem investir para juntar o dinheiro e quando cair você investir de novo. E se eu, com uma mochila nas costas, uma bicicleta, uma bike motorizada e uma moto conseguir, você também consegue. Você só precisa começar, continuar e, lógico, não cair em ideia errada falando que investimentos você consegue retorno em curto prazo. Tipo, investe hoje, amanhã já vai estar milionário. Não é assim que funciona. Então foca no longo prazo, foca em investir em empresas sólidas, empresas boas, que pagam ótimos dividendos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, vai estar aparecendo em algum canto aí da tela um vídeo onde eu mostro minha carteira de investimentos. Dou diversas dicas de como você pode começar. Então você que ainda não investe, eu recomendo demais clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela, porque vai te ajudar muito, vai te dar um pontapé inicial para você começar. Se você só precisa saber como começar, então esse vídeo que vai estar aparecendo aí na tela é perfeito para você. Clica aí e assiste, porque esse vídeo aqui acabou e tamo junto, é nóis!